De volta em tempo real, 3h04. Seguimos ao vivo até as 4 da tarde. Vem comigo que ainda tem muita informação. Olha, em entrevista exclusiva, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, disse que é a favor de ter apenas Flávio Bolsonaro e Lula no primeiro turno, porque se houver mais candidatos da direita e de centro-direita, as chances podem ser menores. Esse é um bastidor exclusivo do Misael Mainete, que chega ao vivo agora com a gente em tempo real. Oi, Misa, boa tarde. Que mais aí Valdemar comentou com você? Para Valdemar Costa Neto, é preciso ter Lula versus Flávio Bolsonaro já no primeiro turno. Márcia, muito boa tarde para você, para o Bruno e para todo mundo que acompanha em tempo real. Valdemar Costa Neto prefere essa disputa em primeiro turno, em vez de ter aí uma espécie de corrida maluca com vários candidatos de centro-direita e de direita saindo em busca do Planalto para só depois apoiar um candidato versus Lula do PT. E para isso ele disse que vai falar com Flávio Bolsonaro, ou melhor, que Flávio Bolsonaro vai falar com todos os pré-candidatos e vai tentar alinhar ou convencer. E ele está otimista, ele diz que os pré-candidatos devem apoiar essa estratégia para já, no começo, a gente ter Flávio Bolsonaro do PL versus Lula do PT no primeiro turno e, de acordo com ele, isso seria eficaz. Agora, se isso não acontecer, o que ele diz a respeito? Ele falou a seguinte frase: você acha que quem vai com Lula para o segundo turno? Flávio Bolsonaro. Então, para Valdemar Costa Neto, o jogo já está ganho para o segundo turno. Flávio Bolsonaro vai de qualquer jeito. E sobre a pesquisa que saiu hoje, Lula ainda está à frente e Flávio Bolsonaro em segundo lugar. Ele diz que na pesquisa dele, nas avaliações, nos bastidores dele, conversando com dirigentes e falando sobre apoio, Flávio Bolsonaro já teria passado Lula. A gente está falando de algo não oficial, estamos falando palavras de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele disse que Flávio Bolsonaro já passou Lula. Sobre Caiado no PSD, ele fala que respeita a história do governador, respeita a história de Caiado, mas que a estratégia é essa: primeiro turno, Lula versus Bolsonaro. Após o carnaval, Flávio Bolsonaro deve conversar então com outros pré-candidatos ao Planalto para tentar convencê-los a não saírem, não serem candidatos para a presidência da República e tentar vagas no Senado ou outros tipos de vagas. Ainda vou tentar conversar mais com o presidente do PL e também com outros dirigentes sobre eleições. Já começou, já está com tudo, hein, Márcia? Verdade, Misael Mainete, obrigada por esse bastidor. Vamos chamar os nossos analistas do dia, então. Vou começar aqui com a Luana Tavares, que está com a gente também, junto com o Mano Ferreira. E, Luana, como é que a gente enxerga essa estratégia de Valdemar Costa Neto? Você acredita que faz sentido realmente concentrar todos os esforços em Flávio Bolsonaro? Sim, Márcia, ele está jogando um jogo que é de xadrez, não de vôlei, né? A gente fala que na política cada movimento conta, e Valdemar representa hoje um partido que tem uma presença muito forte no Congresso e que se fortaleceu muito nos últimos anos devido à participação do grupo bolsonarista dentro da sua estrutura, e ele aproveitando com toda a sua experiência política o ganho político, né, os ativos políticos que isso trouxe. Então hoje é um dos principais articuladores nesse processo eleitoral e tem fortalecido muito a campanha de Flávio, a participação de Flávio como um representante para colher os votos desse reduto eleitoral de Jair Bolsonaro com bastante afinco. Então, as pesquisas também, Márcia, é importante falar aqui para quem nos acompanha, há muitas diferenças, né, entre tipos de pesquisas e forma como essas pesquisas são realizadas. É óbvio que um partido que vê uma pesquisa que está mais favorável vai dar mais visibilidade para essa pesquisa. Há muitas questões em relação a isso, porque a gente sabe que são fotografias, mas é óbvio que mostrando num cenário a força que Flávio tem num segundo turno contra Lula, isso fortalece muito o apoio dentro do próprio partido, dentro do PL e de outros partidos aliados que estão próximos da sigla.
Lula. Então, a candidatura de Flávia, ela vem realmente se fortalecendo e configurando como a candidatura central. É óbvio que basta agora a gente saber quem vai ser vice, outras alianças que podem acontecer ainda antes do segundo turno, ainda no primeiro turno. A gente falou aqui sobre a divisão de votos, né? Foi se aglutinando alguns dos votos da direita com essa coalizão formada por Caiado, Ratinho e Eduardo Leite, mas a gente ainda tem Romeu Zema, temos Renan do MBL, que já aparece pontuando em algumas das pesquisas também. Aqui anteriormente a gente mostrou a pesquisa da Quest. Então há outros nomes que podem fragmentar mais também essas candidaturas e o campo da centro-direita e da direita, e também dificultar de alguma forma essa entrada para o segundo turno. Há muitos analistas que dizem que a fragmentação é positiva, mas na minha visão é muito claro, só a gente olhar o campo da esquerda, que não tem nenhum outro candidato alternativo que supere ou que apareça na pontuação das pesquisas de uma forma expressiva, para a gente ver que essa estratégia ela é muito duvidosa. A gente já viu isso acontecer em outras campanhas eleitorais presidenciais e municipais, estaduais, onde a fragmentação não é positiva. Então, aqui a gente tem aí um cenário que parece um campo aberto para a candidatura de Flávio, e claro que essas definições que vão acontecer até abril, e depois de abril também, com as candidaturas a Senado, governadores, que vai ficar mais claro qual vai ser a condição real de Flávio no cenário. Luana Tavares e as suas análises. Quero ouvir também o Fernando Capês sobre essa situação de Valdemar Costa Neto. E aqui e muito importante, né, olhar a história. Valdemar já esteve ao lado de Lula, já esteve com essa influência e agora também ao lado de Flávio Bolsonaro. Quando o Valdemar diz que Lula e Flávio seriam os melhores nomes, é porque ele já conhece ambos os lados? Fernando Capês. Olha, Bruno, essa questão de sair só um candidato da direita é muito arriscado para a direita. Porque essa eleição, a tendência dela é não se definir em hipótese alguma no primeiro turno. Se você tem só um candidato da direita e ele performa mal, ele vai mal num debate, surge alguma coisa, uma campanha é algo longo, desgastante, tudo pode acontecer. Eu acho que é salutar sair mais de um candidato da direita. O candidato da esquerda, se estiver isolado, ele será muito mais exposto durante os debates. É mais gente para debater, para confrontar a administração que foi feita pelo Lula até então. Então, eu acho positivo. Segundo ponto, como é que você vai segurar um partido e impedir que ele lance um candidato como, por exemplo, o Romeu Zema, que é alguém que pode eventualmente até se compor numa chapa como vice-presidente do Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que é válido, tem que ter mais de um candidato de direita, isso aumenta o debate, pode expor mais as falhas do governo de esquerda e no segundo turno, claro, o candidato que cresceu mais vai ter o apoio dos outros. Eu acho salutar, eu acho válido sim. Não concordo com o Valdemar, não. Pode encerrar, Capês. Pode falar, por favor, concluir seu raciocínio. Já concluí, Márcia. Já? Muito obrigada, então, pela sua análise. A Luana Tavares também, a gente continua com vocês. Mas vamos abrir a nossa perspectiva do telespectador sobre a situação de Tarcísio de Freitas, desse apoio mais firme a Flávio Bolsonaro. Vamos ver as mensagens que estão chegando para a gente no 119-1325-8055. O Marivaldo disse: com o esforço expressivo do governador de São Paulo, obviamente impactará positivamente na campanha a presidente de Flávio Bolsonaro, dando a ele mais chance ainda de ganhar no segundo turno do PT. Obrigada, viu, Marivaldo? Próxima mensagem é da Regina. Acho que Lula está completamente desgastado. Ele não tem o que apresentar para reverter. O apoio de Tarcísio, que faz um belo trabalho em São Paulo, vai com certeza alavancar ainda mais a candidatura de Flávio. Obrigada, Regina, pela participação. Próxima mensagem é do Sérgio. Acho que o apoio de Tarcísio é importante, só que não vai adiantar. Lula sozinho bate qualquer um candidato. Obrigada, Sérgio, também pela sua participação. A gente segue ao vivo até as 4 da tarde. Continua participando, que a gente sempre gosta aí dessa interação direta em tempo real com você.